Você já teve a oportunidade de explorar as maravilhas do nosso lar? Este livro, que é considerado uma das obras essenciais da literatura espírita brasileira. Então, bora começar analisando a mensagem do André Luiz. Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para apresentar os slides e assim a aula ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem os tópicos mais importantes que eu gostaria de trazer do livro Nosso Lar, certo? Então, vamos iniciar aqui o estudo do livro Nosso Lar, né? Eu coloquei aqui que ela é uma jornada fascinante ao mundo espiritual. O livro Nosso Lar nos revela uma visão surpreendente sobre a vida após a morte. Eu estou lendo toda a coleção do André Luiz e atualmente eu estou no quarto livro. Porém, eu comecei a reler o primeiro livro, Nosso Lar, com uma visão mais profunda, né, com um objetivo de estudo, porque até então eu tinha lido, assim, de forma simples, e no livro do André nos livros, né, no plural inclusive, do André Luiz, existem muitas mensagens ali com palavras, muitas vezes, que não são mais utilizadas hoje, palavras muito difíceis de entender, né, a compreensão de nós meros mortais que não somos nenhum especialista, né, ou doutor em português. E, inclusive, recentemente, num dos encontros que eu participei no centro espírita aqui perto de casa, teve uma irmã que fez um comentário na nossa reunião de estudos sobre a dificuldade que ela tinha, né, sobre os estudos, sobre muitas palavras difíceis, e isso me fez pensar também como eu iria abordar essa questão dos estudos. Por isso que, durante a minha releitura do livro, eu acabei utilizando o dicionário para traduzir muitas palavras, né, para que o nosso entendimento fique mais profundo, mais próximo do que o André Luiz quis realmente passar naquela mensagem, tá bom? Esse livro foi psicografado pelo médium brasileiro Chico Xavier, nosso queridíssimo irmão, e foi atribuído pelo espírito André Luiz. Esse é um nome que ele utiliza, eh, como um nome fictício, não é o real nome, o verdadeiro nome que ele teve, né, ali na última encarnação como médico. E esse livro, ele foi publicado em 1944, que ocorre dentro do período ali da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, durante o livro, ele retrata para nós o desencarne, né, coletivo dos nossos irmãos e das nossas irmãs durante o período da guerra. O livro descreve a vida após a morte e a organização espiritual de um plano chamado Nosso Lar, né? É o que nós chamamos aqui de colônia astral. Hoje no Brasil ou no mundo inteiro existem muitas colônias astrais e o Nosso Lar é uma delas. Nessa colônia, os espíritos desencarnados, eles vivem e evoluem. Como acontece essa evolução? O André Luiz vai trazer isso para nós. Mas já adianto a vocês que ocorre através de muito estudo e muito trabalho. Não é porque a gente desencarna que a gente deixa de trabalhar. Como serão feitos os estudos, Rodrigo? Serão feitos através de análises profundas. Exploraremos os principais temas do livro Nosso Lar, através de tópicos, com uma abordagem reflexiva e enriquecedora.
Aqui eu abro um parênteses, trazendo o significado dessas palavras mais difíceis com o próprio dicionário. Então eu vou realizar um estudo aqui com vocês de frase por frase. É claro que não todas as frases do livro, eu vou trazer as frases que eu considerei ali na leitura mais importante. E, pessoal, eu queria deixar claro que eu não sou nenhum mestre na obra do Nosso Lar, eu não conheço tudo. Se vocês discordarem de alguma fala minha, de algum trecho, por favor, deixa aqui nos comentários, porque assim a gente cresce junto. A ideia desses vídeos é que eu também aprenda mais e mais a cada vídeo com a obra Nosso Lar. E assim, nós vamos aprender juntos. Então, se vocês perceberam que houve algum equívoco da minha parte, deixe um comentário aqui no YouTube. Eu vou ler com muito carinho, vou comentar e assim a gente aprende juntos. Essa é a ideia. Os capítulos serão divididos em vídeos individuais. A minha ideia inicial, talvez isso venha a mudar com o tempo, é que eu faça um vídeo por capítulo, tá bom? E esse primeiro vídeo, além dessa breve apresentação que eu vou fazer com vocês, eu vou trazer também a mensagem que tem do André Luiz para nós leitores, que tem antes do primeiro capítulo, tá? E eu vou começar com essa mensagem no próximo slide. E logo no começo, nós temos uma frase do André Luiz sobre a vida e a morte. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. É como se a vida fosse uma escola em que a fonte, né, eu coloquei entre aspas aqui no slide, simbolizasse o aprendizado que nós adquirimos com a vida, com as experiências. Então, o André Luiz traz para nós essa ideia de que a Terra, né, é uma escola e todas as nossas encarnações, nossas experiências, traz para nós algum tipo de aprendizado. E a morte não representa o fim, mas sim uma transição para a verdadeira vida que continua no mundo espiritual. O livro trata muito essa questão, tanto na parte do umbral, que é onde se inicia os primeiros capítulos, até mesmo na colônia astral do nosso lar, que a morte não é o fim. Ali as pessoas vivem como nós vivemos aqui, encarnados, nós encarnados. Então eles estudam, eles descansam, eles trabalham, também passam por processos regenerativos. Lá tem muitos hospitais. Essa colônia astral, nosso lar, imagino que ela possa ser um reflexo do que um dia a Terra, aqui para nós encarnados, possa ser, já que em diversos estudos no espiritismo e até mesmo de outras doutrinas, de outras religiões, nós podemos observar que a Terra está passando por um processo transitório. Eu não sei se isso é em breve ou se ainda vai levar muito tempo, mas um dia a Terra vai passar por um processo de regeneração. Nós vamos nos encontrar aqui encarnados em um processo talvez mais tranquilo do que nós vivemos hoje, né? E o nosso lar traz muito esse aspecto. Lá as pessoas, os espíritos, eles ainda não são perfeitos, mas digamos que eles são mais felizes do que nós encarnados aqui na Terra. Eles ainda passam por muitas provas e expiações, porém, eu diria que é mais leve que a nossa vivência aqui na Terra. O André Luiz também nos traz
uma comparação da alma com o rio. O rio percorre caminhos variados e etapas diversas, adquirindo conhecimento, avolumando-se, né? Ou seja, ganhando corpo, ganhando conhecimento, ganhando sabedoria, adquirindo laços, amizades, e purifica-se. Através de todas essas etapas, a gente vai aperfeiçoando a nossa evolução moral como um espírito. E purifica-se em qualidade para encontrar o oceano eterno da sabedoria, ou seja, o rio que encontra o mar. O que isso quer dizer? A alma do encarnado percorre por diversos caminhos. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, assim, durante a nossa jornada aqui encarnados, nós vamos nos deparar com muitas experiências, diversos caminhos que nós vamos ter que escolher. Alguns dolorosos, alguns menos dolorosos. Contudo, todos eles trazendo algum conhecimento para a nossa experiência. E esse oceano eterno da sabedoria, seria o mar, é a nossa passagem, seria a nossa evolução moral em direção ao Mestre Jesus Cristo, certo? Em seguida, o André Luiz, ele traz um trecho muito interessante, que é o da permuta. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ou seja, permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Não adianta, então, trocar de corpo. Não adianta passar por inúmeras reencarnações para ascender na ordem espiritual. Certo, meus queridos? Nos estudos no Espiritismo, nós temos ali nas obras de Kardec que todo espírito está passando por uma evolução constante moral. Inclusive, existem três ordens de espíritos, que são a ordem dos espíritos angelicais ou espíritos perfeitos, a ordem dos bons espíritos, que seria a segunda ordem, e a ordem dos espíritos imperfeitos, é a ordem em que a maioria de nós nos encontramos. Então, não basta passar por inúmeras reencarnações para ascender na ordem espiritual. E aí continua. Infantil de nossa parte acreditar que o simples baixar do pano para transcender questões do infinito. Ele refere-se então, né, à questão de trocar de roupa, mencionada anteriormente, ser suficiente para desvendar o mistério do infinito universo. E temos mais aqui uma parte que ele fala sobre o letrado. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. O que será que ele quer dizer com isso, minha gente? Posições definitivas, falando de deliberações finais. É como se fôssemos capazes de compreender uma pequena parte de um todo, o oceano eterno da sabedoria, o universo de Deus, e tornar o nosso pouco conhecimento em verdades absolutas. Ou seja, o que nós escrevemos como verdade absoluta. Bom, e a gente consegue perceber que na sua mensagem ele está tentando nos direcionar.
para uma para o tema principal que ele quer abordar com a gente. Notamos ali que ele falou que a morte não é o fim, a vida é como um rio com vários caminhos para escolhermos. Não basta passar, né, pelas reencarnações seguidas, não adianta perder tempo procurando resolver questões da vida eterna, do universo e de Deus. E ainda tem aqueles que acredita que sabe, que conhece, e por isso está com a mente fechada, está com as suas ideias enrijecidas, engessadas. E é esse direcionamento, ele nos leva à ideia principal que ele aprendeu na sua passagem para o mundo espiritual, que é a questão do analfabeto espiritual. É como se sua mensagem fosse direcionada para vários perfis de indivíduos diferentes. Desde aquela pessoa que é muito cética até o religioso com suas crenças enrijecidas. Então, minha gente, não adianta a gente acreditar na vida após a morte ou acreditar nas inúmeras reencarnações. Não adianta a gente falar que é espírita ou espiritualista, universalista, umbandista, evangélico, católico. Não adianta a gente falar que a gente conhece toda a Bíblia do começo ao fim, ou se a gente já leu todas as obras de Kardec, se a gente não alimentar o nosso espírito. A gente precisa cuidar da nossa saúde física, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, precisamos, mas a gente também precisa cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Como é que você está alimentando o seu espírito? Como é que a gente faz para alimentar a nossa alma, o nosso espírito? É através do trabalho, é através dos estudos. Mas o André Luiz, nessa obra, ele vai nos ensinar muita coisa importante para a nossa evolução espiritual. Tá? Então vamos continuar aqui. Ele nos diz que a jornada é laboriosa. É preciso muito esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, efetuando o curso difícil sem cátedras visíveis. Outra palavra difícil, né, minha gente? Bom, em suas palavras, é muito laboriosa essa jornada. O que seria laboriosa? É algo que não é simples, que não é fácil. Ou seja, alcançar o mestre em sua ordem moral. E ele continua: nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Nós trouxemos em slides anteriores aquela ideia enrijecida que a gente tem de uma parte do todo do universo de Deus. Nós temos nas escrituras ali e a gente muitas vezes não procura compreender aquela mensagem que quer passar para nós. A gente segue ao pé da letra ali o que está escrito. É só mais uma observação às nossas atitudes perante a compreensão do todo. É difícil a jornada, o André Luiz menciona, mas ele vai trazer aqui nessa mensagem algumas características que podem contribuir para essa nossa jornada, para esse nosso avanço espiritual, esse avanço de ordem moral. Essa primeira característica que ele traz na mensagem é o autoconhecimento. Conhecer-nos detalhe a detalhe para o aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, ele nos alerta que devemos praticar o autoconhecimento para alcançar o progresso moral do espírito. Então,
precisamos mergulhar em nosso interior, praticar a meditação, muitas vezes nos calarmos, ficarmos em silêncio, escutar o que tem em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e procurar entender o porquê estou pensando dessa forma ou estou sentindo tal sentimento ou porque estou reagindo a certas atitudes das pessoas ao meu redor dessa forma. Precisamos nos conhecer. A segunda característica que o André Luiz nos traz, ele não descreve em palavras, essa característica é a humildade e ela está intrínseca no texto, né? Ele traz uma demonstração de humildade na sua mensagem. Ele agradece. Ao meu ver, posso estar enganado, mas esse é um exemplo de que o caminho da humildade é essencial para o avanço espiritual, assim como o autoconhecimento. Bom, outra característica que o nosso irmão André Luiz traz, que é importante para esse progresso espiritual, é a caridade. No anonimato que obedece, caridade fraternal, ele escreve, corroborando com o lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E ainda existe aquela máxima que eu trouxe, fazer o bem sem olhar a quem. Como o André Luiz traz para nós, não basta fazer a caridade para aqueles que são próximos a nós, e sim fazer a caridade no anonimato, aquelas pessoas que você não conhece, ou até mesmo aquelas pessoas que você tem algum certo tipo de atrito, né? Fazer o bem sem olhar a quem, meus irmãos. Esse é um dos caminhos para a progressão espiritual, né? É uma das formas de alimentar o espírito. E aqui, logo depois, nós temos o encerramento com alguns sentimentos. Ele encerra com o seguinte trecho: atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito, no santuário do coração. Ou seja, meus queridos amigos, além de autoconhecimento, humildade e caridade, amor e alegria são sentimentos importantes em nossa jornada espiritual. Ele também menciona aqui atração e reconhecimento, né? Que é um estado de espírito. A partir do momento que nós vibra amor e alegria, nós vamos atrair espíritos ao nosso lado que também vibram amor e alegria. Se nós estamos vibrando ódio ou outros sentimentos mais densos, nós vamos trazer ao nosso lado espíritos com esses sentimentos, né? O sentimento de vingança, de raiva. Se estamos presos em vícios, nós vamos atrair espíritos que também se encontram presos nos mesmos vícios. Então, ele sugere que esses sentimentos e estado de espírito também são importantes em nossa jornada espiritual. Então vamos, pessoal, tentar trabalhar com amor e alegria. Por último,
né. Encerramos a mensagem do André Luiz. Gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos ao espírito André Luiz, que teve a iniciativa de compartilhar conosco as suas descobertas, né, e seu próprio desenvolvimento espiritual, as suas experiências na coluna astral, no umbral, na crosta. E também gostaria de agradecer ao nosso irmão e médium Chico Xavier, com seu exemplo de humildade e trabalho na caridade, e que permitiu que, através de suas mãos, tivéssemos a honra de conhecer essa obra magnífica do nosso irmão André Luiz. Pode ter certeza que, se eu fizer 50 vídeos aqui sobre o nosso lar, terão 50 agradecimentos a esses dois que são incríveis e que têm muito a contribuir com a nossa jornada espiritual. Eu também gostaria de agradecer a vocês, meus irmãos, que me acompanhou até o final. Gostaria também de pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês acham sobre essa mensagem do André Luiz e convidar vocês para os próximos vídeos, né? O próximo será o primeiro capítulo, que já está em produção. E se você gostou desse vídeo, curta ou compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.